faço para chegar no resultado de tantas pecinhas aqui nesse jogo? Então você vai descobrindo estruturas. Então o que acontece? Às vezes a gente vai falar assim, poxa, mas um joguinho, né, aparentemente parece uma coisa boba, mas não. Quando eu estou dando um jogo, eu estou estimulando o raciocínio lógico, estou estimulando a construção de problemas, porque você dá um desafio, ele vai raciocinar em cima desse desafio, ele vai elaborar estratégias para chegar num resultado e vai sair daquilo com uma conclusão. Que são as mesmas etapas quando você pega na lousa e você apresenta muitas vezes um problema. Ele vai ver o conceito, ele vai tentar entender o que aquele problema está desencadeando, ele vai tentar elaborar alguma estratégia para que aquilo seja resolvido e quando chegou na conclusão ele vai ver, ah, eu fiz assim, isso aqui, esse problema serviu para tal assunto. Né? Então o jogo, ele dá uma maneira diferente também para auxiliar na resolução de problemas. Né? Então ele, da forma diferente, ele estimula a mesma coisa, quando a gente fala do intelecto do aluno. Né? E quanto à resolução de problemas, é o ato de jogar, a gente vai ter essas semelhanças. Por exemplo, na resolução de problema, eu tenho aqui o quê? Compreender como que eu vou resolver esse problema. E do jogo é a mesma coisa. O aluno ele tem que entender o jogo, ele tem que entender as regras, ele tem que entender os tipos de movimentos que ele pode fazer com aquele jogo. Né? Ele tem que entender o objetivo daquele jogo. Como que ganha? Porque ele não vai simplesmente jogar por jogar. Ele quer saber o que ele vai entender as regras, ele vai já na cabeça dele pensar o que ele tem que fazer quais movimentos, o que ele tem que fazer para chegar ao resultado. Da mesma forma com o problema. O problema é o quê? Você tem que entender o que pede, o que encontrar, quais elementos que o professor me passou com o conceito que eu tenho que utilizar para resolver aquele problema, né? E os dados que eu tenho. Então, o que ele já passou no problema para mim? Quais são os dados? Tá aqui. Então, eu tenho esses dados, eu tenho que descobrir essas outras informações. E da mesma forma, você consegue fazer o paralelo para o jogo. Né? Então, quando você vai fazer um problema, você vai estabelecer um plano, mentalmente, às vezes rápido, mas você estabelece sim um plano, né? Você executa o plano. Né? E o jogo você faz o quê? Você estabelece uma estratégia e você vai executando as jogadas. Então você consegue fazer esse paralelo para entender que realmente o jogo ele estimula. Né? Então a gente vai ver o quê? Quando a gente vê em termos de conteúdo, o jogo e os problemas, também tem, assim como as semelhanças, também tem algumas diferenças. Legal? Até aqui tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá muito chato? Querem dormir? Querem que eu mude? Né? Tá acabando, daqui a pouco a gente vai para a parte prática. Né? Então, as diferenças. Né? Quando a gente resolve um problema com uma tarefa isolada, né? E quando a gente joga, a gente vai ver o quê? Algumas coisas diferentes. Então, o problema, quando a gente aplica um problema para o aluno, geralmente é o quê? É individual. Né? O aluno sozinho. Né? E os jogos é predominantemente coletivo, então às vezes são alguns objetivos diferentes. Né? Quando você está apresentando um problema para ele resolver, também é uma etapa importante, porque ele vai estar ali desenvolvendo um raciocínio dele de uma forma individual. Porém o jogo não, é um ou outro jogo que você tem um jogo individual. Geralmente você trabalha mais a questão coletiva, a questão da parte social dele com o grupo, dele interagir com o mundo, com as pessoas, ele se submeter a certas coisas em questão, né, de estar com outras pessoas. Né? O problema é estar lá pensando, mas não tem interação nenhuma. Né? Não que isso seja ruim, é uma característica de resolução de problemas. Tem pouca interação. Já o jogo não tem muita interação. Tanto que você vê as pessoas ficam excitadas, ficam agitadas. Ai meu Deus, ele tirou a passarinha, não sei o quê. Querem, né, não estimular a competitividade, né? Fica muito competitivo. Então assim, tem às vezes até que falar, tentar dar uma segurada, tem uns que ficam muito, né? Nesse caso, eles acabam o quê? Atrapalhando essa questão da concentração. Eles ficam tão excitados que eles não querem, às vezes, raciocinar. Então, então é a questão de desvio. E quando a gente percebe esse tipo de característica no aluno, aí sim é o momento do professor vir e estimular o que é parte do conteúdo. Ah, você fez isso, mas por que você fez essa jogada? Ah, ele tentar estimulando ele para ele parar um pouquinho e ele pensar o quê? Na estratégia. Porque senão ele está muito empolgado. A gente vai trabalhando, vai questionando, vai puxando a informação, que é uma maneira da gente avaliar se ele está entendendo. Né? Por que ele está entendendo? Se ele está excitado simplesmente porque ele está ganhando, está perdendo, ou se ele está entendendo o conteúdo, ele está além da turma. Ele já foi além, ele já entendeu o conteúdo, já passou aquilo, e ele já pegou o conceito muito melhor que o outro.
um pouquinho a característica daquele aluno, né? A